Fala galera, beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é professor Weidson Villanova e hoje iremos falar sobre mais uma questão de concurso público. Além da gente resolver a questão, você já sabe que a gente sempre comenta sobre ela e no final a gente sempre dá uma aula sobre o assunto que vai ser abordado. E agora iremos falar a nossa 22ª questão. Sim, é isso mesmo. Existem mais um monte de questões aqui no canal para vocês. E enquanto eu estou aqui conversando um pouco com vocês, eu vou estar deixando passando no card aqui ou aqui as nossas 5 últimas questões resolvidas. E na descrição eu vou estar deixando um link da playlist completa com todas as questões que a gente já resolveu até esse exato momento. Então isso é para você que é estudante de odontologia, você que já é formado, mas é com um foco um pouco maior para o TSB e o ASB. Para quem não sabe, porque você possa ser que seja um curioso, está querendo vir descobrir o mundo da odontologia, por onde pode começar, eis aqui uma das opções. Existe o TSB, que é o Técnico em Saúde Bucal, e existe o ASB, que é Auxiliar de Saúde Bucal. Primeiro a gente começa o auxiliar para depois poder vir e complementar fazendo o técnico. Beleza? Hoje iremos resolver uma questão sobre odontograma, ou seja, sobre dente. E é aquela tecla que eu bato sempre com vocês. Se entendeu o anunciado, entende a questão e mata ela sem precisar olhar para as alternativas, só grifando alguns pontos chaves importantes que o próprio anunciado ele dá para a gente, tá? Então, como já é de costume, dá logo aquele printão e guarda essa questão porque ela vai servir na sua revisão. Então, vamos comigo para a nossa 22ª questão. Ela fala o seguinte: assinale a alternativa que contém a notação dental numérica dos seguintes dentes: segundo premolar superior direito, primeiro molar superior esquerdo e canino superior direito descido. Nesta ordem. Então a gente vai ter que lembrar a numeração dos dentes. Minha gente, quando a gente começa lá na faculdade, por volta do 5º período, dependendo da faculdade que vocês estudem, ou dependendo do curso de técnico auxiliar que vocês façam, possa ser que mude um pouco a ordem do cronograma, tá? Mas a gente tem um comum conhecimento que é o odontograma. O que seria esse odontograma? O odontograma não é nada mais, nada menos do que a boca do paciente em um papel. É aquele papel que eu vou preencher a descrição dente a dente. É aquele papel que eu vou dizer se aquele dente ele tem restauração, qual é o tipo de restauração, se aquela restauração está satisfatória, se ela está boa, ou se aquela restauração ela tem que ser refeita, se ela está insatisfatória. Se aquele dente ele está cariado, aí tem que ser feita a restauração. Se o paciente ele já fez alguma exodontia, que é arrancar dente. Então assim, se já tem tratamento de canal, se ele tem uma ponte fixa, tudo isso a gente sai colocando no odontograma do paciente. Caso seja algum procedimento que não tenha como preencher no odontograma, existe um espaço para observações. A gente vai lá e coloca sem problema algum. Então, eu já disse o que a vocês. O anunciado ele diz a gente quem é o dente. Já já eu vou dar uns bizus a vocês para vocês saberem como é que vocês vão lembrar a anotação dental numérica do que a gente fala. O porquê muitas das vezes vocês escutam a gente falar, ó, dente 24, dente 36, ou só fala o número, tá? Vai depender da região que vocês estão também, tá? Elemento ou dente, tá? É a mesma coisa. O porquê a gente fala em numeração? Porque é mais rápido do que eu tenho que estar falando sempre. Segundo premolar superior direito permanente. E eu sempre tenho que dizer, caso ele seja permanente ou ele caso seja descido. Vocês podem estar se perguntando, ah professor, mas por que no premolar não tem um nome permanente? E no molar o senhor colocou? Não tem algum erro aí não? Não, pequeno polegar, não tem erro nenhum porque eu vou explicar a vocês agora. Quando a gente fala em dentição, vocês têm que lembrar que existem dois tipos de dentição. A dentição decídua, que é a primeira dentição, e a dentição permanente, que é a segunda dentição, tá?
Logicamente que entre elas vai existir uma dentição mista, mas a dentição é permanente e a decídua. Pelo amor de Deus, não existe dente de leite nem dente de osso. Dente, ele é um órgão. E o dente, ele faz parte do sistema digestório, como uma glândula anexa para mastigação. Tá, beleza até aí? Então vamos lá. A gente sabe que, segundo o premolar, se a gente for pela notação, eu vou dar um bisu a vocês. Primeiro, pegue uma folha e sigam o que eu vou dizer, tá? Vou aguardar aí 5 segundinhos. Todo mundo sempre tem, minha gente, um caderninho e tem uma canetinha do lado. Então agora eu já vou começar a dizer a vocês. Copia primeiro na sequência de 1 a 8. Depois que vocês copiarem, bota um tracinho do lado, porque o que eu for falar, vocês copiem que tudo vai dar certo. Em uma coluna preenche de 1 a 8. E na outra coluna, dando espaço para poder copiar nesses números, coloca de 1 a 5. Isso é um bizu para vocês mais nunca esquecerem a numeração de um dente, tá? Então, ó, a gente vai começar a preencher do número 1 ao número 8. Quando a gente faz esse preenchimento, a gente vai aprender o seguinte, que quando se fala em permanentes, nós temos 8 dentes em cada M arco, ou seja, em metade de um arco tem 8, na outra metade tem 8, totalizando o quê? 8 e 8, 16. 16 dentes superiores e 16 dentes inferiores. Ou seja, a nossa boca tem um total de 32 dentes. Logicamente, se não teve nenhum exodontia, se já foi tirado o terceiro molar, se algum dente não erupcionou, mas o comum é que venha os 32. Então, quando eu disse a vocês, para vocês anotarem de 1 a 8, é porque vocês vão fazer isso, ó. O número 1 é o incisivo central. O número 2 é o incisivo lateral. O número 3 é o canino. O número 4 é o primeiro premolar. O número 5 é o segundo premolar. O número 6, 7 e 8 são primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Então, sempre que vocês verem ou ouvirem a gente falar a numeração de um dente que vá de 1 a 8, a gente vai estar falando na dentição permanente. Porque dentição permanente ele tem a presença de premolares e de terceiro molar. Já na dentição decídua, a gente observa que não tem dentes premolares e nem terceiro molar, porque a dentição decídua ela tem 5 dentes em cada M arco, ou seja, a dentição decídua ela totaliza 20 dentes. Sim, minha gente, a criança ela tem mais dentes que um adulto, tá? Coisa que no sistema esquelético é o oposto. No recém-nascido, na criança tem mais ossos, enquanto no adulto se tem menos, devido a um processo de soldadura, que se vocês quiserem saber sobre isso, eu posso deixar aqui no link também uma aula falando sobre isso, tá? Mas observa, na dentição decídua, como eu falei a vocês, aonde vocês enumeraram de 1 a 5, vocês podem colocar número 1, incisivo central, decíduo, número 2, incisivo lateral, decíduo, número 3, canino. Já o número 4 e o número 5 são primeiro molar, segundo molar. Coloque uma observação bem grande. Dentição decídua não possuem pré-molares e terceiros molares. Até aqui, beleza, deu para entender. Aí agora a gente vai voltar lá para a questão e vai interpretar novamente o enunciado, porque agora você já sabe a dica principal. Então observa como a leitura ela fica diferente até do ponto de vista de vocês. Um ponto de vista um pouco mais crítico também, tá? Então diz o seguinte: assinala a alternativa que contém a notação dental numérica dos seguintes dentes. Segundo premolar superior direito. Eita, segundo premolar. Se é premolar, é dentição decídua ou permanente? Já se sabe que é uma dentição permanente. Depois fala, primeiro molar superior esquerdo, permanente. O porquê eu falei permanente? Porque existe o primeiro molar superior esquerdo na dentição decídua. E depois fala, canino superior direito, decíduo. Nesta ordem. Então a gente vai nas alternativas de acordo com isso.
Ah, professor, eu ainda não entendi, eu tenho muita dificuldade com o odontograma. Lembra que eu falei a vocês, o intuito daqui não é simplesmente eu chegar e responder, ah, é a alternativa X. A gente aqui vai pensar junto. Lembra essa tabelinha que eu dei a vocês de enumerar de 1 a 8, de 1 a 5? Quando a gente fala em odontograma, a gente tem que observar a boca do paciente como se a gente estivesse vendo elas em quadrantes. Então a gente vai fazer um X para poder dividir o arco em M arco, em metade de um arco. Então a gente vai ter automaticamente 4 quadrantes. Quando a gente fala na dentição permanente, a gente tem do quadrante 1 ao quadrante 4. Esses quadrantes, eles estão organizados em ordem do relógio, tá? Ou seja, no sentido horário. Então vou ter primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ou seja, o primeiro quadrante é o quadrante superior direito. O segundo quadrante é o quadrante superior esquerdo. O terceiro quadrante, quem seria? O quadrante inferior esquerdo. O quarto quadrante, quem seria? O inferior direito. Isso quando se fala na dentição permanente. Porque quando for uma dentição decídua, a numeração ela continua. Vai ser 5, 6, 7 e 8. É por isso que muitas vezes vocês escutam a gente falar: eita mãe, aqui é um dente 55. Logicamente que a gente não vai falar um dente 55 com uma pessoa que é leiga. Mas quando você está preenchendo o papel, a gente vai falar para que o nosso TSB, o nosso auxiliar, ela vai lá e preencha, senão a gente mesmo preenche. Então, quando vocês virem do 5 ao 8, vocês já sabem que é um dente decíduo. É por isso que muitas das vezes o odontograma, quando se tem aquela dentição em transição, que é a dentição mista, tanto faz vir como dente permanente como um dente decíduo, sem problema algum. Porque o que vai importar a gente é a numeração do quadrante. Por isso que vocês aprenderam durante o curso de vocês, ou estão aprendendo ainda, em relação a isso, é uma grande dificuldade que todo mundo tem. Então, anotem aí mais um bizu que eu dou. Sempre, quando eu digo sempre, é sempre. O primeiro número que vem é o número do quadrante. O segundo número é o número do dente. Por isso que vocês juntam. Observa aqui no permanente que eu numerei, ó, do 11 ao 18. Quem seria o 11? Incisivo central, superior direito. Quem seria o 18? O número 1 é o quadrante, o número 8 é o dente. Ou seja, o 18 seria o terceiro molar superior direito. E isso aí se aplica do número 21 ao 28, do 31 ao 38, do 41 ao 48. Lembrando que sempre a gente vai sair dos anteriores para os posteriores, ou seja, a gente sai da frente para trás, porque facilita no início. Depois você pode vir do meio para frente, do meio para trás, depois que se aprende. A mesma coisa a gente faz na dentição decídua. O primeiro número representa o quadrante, em seguida representa o dente. Por isso que a dentição decídua, a gente vai de 51 a 55, de 61 a 65, 71 a 75, 81 a 85. Mas muitas das vezes o pessoal lembra de uma coisa: poxa, professor, eu às vezes troco o que é direita e esquerda. Pequeno polegar, te preocupa não, tá? Olha para a mão que tu escreve. Se a mão que tu escreve for a direita, tu já sabe que esse lado é o direito e que esse lado é o esquerdo, tá? Mas lembre-se, o que vocês estão vendo aí é um slide. Então o que vocês vão fazer? Vão cruzar o lado de um para o outro. Aí você vai saber que esse lado aqui é o direito e esse lado aqui é o esquerdo. É como se fosse um reflexo, é um espelho, tá certo? Essa é uma das formas que a gente pode aprender também. Mas agora vamos voltar lá para o dente. Ele fala o seguinte: segundo premolar superior direito. A gente sabe que a numeração dos premolares é 4 e 5. E o quadrante superior direito representa como 1, ou seja, seria o dente, no caso seria o dente 15, que é o segundo. Então a gente vai procurar aqui nas alternativas logo o 15, para poder matar. Então duas alternativas já voam de cara. Letra B, que está como 14, 14 é o primeiro pré e não o segundo, então a gente já mataria ela. E a letra E, que está como 25. O 25 é se fosse o superior esquerdo e não direito. Então a gente agora vai ter a letra A, letra C
Letra D. Aí vamos agora ao próximo. Primeiro molar superior esquerdo. Eu meio que acabei de dar um bizu por conta da letra E, que eu falei que o quadrante 2 representa o superior esquerdo. Aí a gente fala primeiro molar superior esquerdo, ou seja, o primeiro molar lá naquela tabela que vocês já têm anotado, é claro, né, minha gente? É o 26. Então a gente já sabe, ó, que o primeiro molar superior esquerdo vai ser o 26. Então a gente já cancela a letra C. Ah, professor, mas por que não é essa letra? Porque fala 27. 27 é o segundo molar superior esquerdo, tá? Por isso que eu digo, se souber as dicas que eu tô dando, resolve qualquer questão e ó, só correr para um abraço. Então a gente vai ficar entre a letra A e a letra D. Aí agora é o que vai matar, é o anunciado. Canino superior direito descido. O canino qual é o número? 3. E aqui ele fala o quadrante, ó, superior direito. O superior direito é que representa o número 5, ou seja, letra D. Então a letra D seria a ordem correta. Ah, professor, mas eu queria que o senhor revisasse um pouco o que o senhor falou na última página. Tá, vamos lá revisar um pouquinho. Repetição, repetição leva a exaustão leva a perfeição, tá? Só se aprende errando e só se aprende praticando. Então, ó, resumindo o que eu falei a vocês, dentição permanente a gente enumera de 1 a 8, lembrando que os permanentes têm os pré-molares e terceiro molar. Dentição decídua, a gente não tem, ou seja, ausência de quem? Pré-molares e terceiros molares. Na dentição permanente, os quadrantes vão de 1 a 4. Na dentição decídua, os quadrantes vão de 5 a 8. Qual a regra comum que a gente usa? É de sempre o primeiro número representa o quadrante, automaticamente vai estar representando se é um dente permanente ou um dente decíduo. Em seguida, que é o segundo número, representa o dente a ser estudado. Beleza? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer. Deixa aquele like. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindos, tá? Convido a vocês também a se inscreverem no canal, só basta rolar a tela um pouco para baixo e clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se. E não esqueça de ativar as notificações, que é para o YouTube avisar sempre a vocês quando eu postar videoaulas novas aqui no canal. E se vocês tiverem sugestões de próximos vídeos ou próximas aulas, ou se vocês quiserem alguma questão que eu venha discutir aqui, comenta aqui embaixo nos comentários, tá? Vou responder a todos vocês. Meu nome é professor Edson Villanova e eu vou ficando por aqui.